Se tem saldo, eu pago o dobro. A voz do gerente Ricardo ecoou pelo suntuoso saguão do banco, carregada de um desprezo que cortava o ar-condicionado gelado como uma navalha. Ele se inclinava sobre o balcão de mármore, um sorriso arrogante no rosto. Diante dele, Dom Ernesto Vargas permanecia de cabeça baixa, as mãos calejadas segurando um chapéu simples. O contraste entre os dois era uma pintura dolorosa da desigualdade. De um lado, o terno caro e a autoconfiança de quem nunca conheceu a dificuldade. Do outro, roupas gastas pelo trabalho no campo e a dignidade silenciosa de quem já enfrentou tudo. Risadinhas abafadas se espalharam entre os funcionários, um coro covarde de aprovação. Clientes bem vestidos desviavam o olhar, alguns com desconforto, outros com uma indiferença cúmplice. Ninguém interveio. O silêncio que se seguiu à humilhação era pesado, preenchido apenas pelo zumbido da tecnologia e pelo bater acelerado do coração de Dom Ernesto, que sentiu o rosto queimar. Só preciso de um momento para explicar, senhor. Ele murmurou, a voz quase inaudível, mas o gerente apenas o ignorou com um gesto de desdém. A recepcionista Clara olhou para Dom Ernesto com compaixão, mas desviou o olhar ao notar o gerente a observando com uma advertência. Ela estava presa, uma peça impotente na engrenagem de poder que Ricardo comandava. Eu não posso perder meu emprego, ela pensou, o coração apertado. Ela precisava do salário para ajudar a mãe doente, e Ricardo usava essa informação como uma coleira invisível. A humilhação era um veneno que se espalhava pelo ar, contaminando não apenas a vítima, mas também as testemunhas silenciosas que, por medo, escolhiam não fazer nada. O saguão, antes um lugar de negócios, havia se transformado em uma arena moderna, e o homem simples era o alvo de todos. Dom Ernesto, no entanto, não demonstrou a raiva que fervia em seu peito. Ele respirou fundo. Aprendera com a terra que a paciência era a maior das virtudes e que as tempestades, por mais violentas, sempre passavam. Aquele jovem gerente era apenas uma tempestade passageira. Mas o que ninguém ali poderia prever era a força devastadora que se aproximava daquele banco. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias e dê um like no vídeo se você gosta desta história e deixe nos comentários nos contando de onde você é e a que horas nos escuta. Nós adoramos saber de onde nossas histórias estão sendo acompanhadas, pois cada cidade, cada estado e cada país nos inspira a continuar trazendo narrativas que tocam o coração e nos fazem refletir sobre os valores que realmente importam na vida, como a dignidade, a justiça e a humildade. Sua participação é absolutamente fundamental para que possamos crescer e alcançar mais pessoas que, assim como você, apreciam um bom conto sobre as incríveis reviravoltas que o destino nos reserva. Ao se inscrever e interagir, você não apenas apoia nosso trabalho, mas também se torna parte de uma comunidade crescente. Continue conosco para descobrir o que acontece a seguir nesta história emocionante, pois o momento da verdade está cada vez mais próximo. Com um suspiro resignado, Dom Ernesto se virou para sair. Não daria àquele jovem a satisfação de uma briga. A dignidade, ele sabia, não estava em responder à ofensa, mas em se manter fiel aos seus princípios. Enquanto caminhava, sentia os olhares cravados em suas costas. Por que as pessoas julgam tanto pela aparência? Ele pensou, com amargura. Ele estava a poucos metros da saída quando um jovem assistente de terno amassado entrou apressado no banco. Ele segurava uma pasta de couro com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. O nome dele era Marcos, e seus olhos varriam o local com urgência. Ele parecia procurar por alguém de vital importância. Ignorou a fila e foi direto ao balcão principal, a respiração ofegante. O que ele queria com tanta pressa? E por que seu rosto demonstrava tanto pânico e desespe? A tranquilidade do ambiente estava prestes a ser quebrada de uma vez por todas. Com licença, gerente, disse Marcos ofegante. Estou procurando por um dos nossos diretores. Ele deveria assinar este documento com urgência. É de extrema importância para a reunião do conselho desta tarde. Ricardo ergueu uma sobrancelha, zombeteiro. Ele olhou ao redor do saguão de forma teatral. Um diretor? Aqui? Ele respondeu, em tom alto. Duvido muito.
Só vejo nossos clientes habituais e alguns visitantes. Seu olhar se deteve por um segundo em Dom Ernesto, que havia parado perto da porta, observando em silêncio. A implicação era clara e cruel, mais uma camada de humilhação. Para Ricardo, a ideia de um diretor estar ali, especialmente com a aparência de Dom Ernesto, era ridícula. Ele se sentia o mestre daquele pequeno universo de mármore e vidro. Mal sabia ele que seu universo estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. A confiança excessiva de Ricardo era sua maior fraqueza, uma cegueira que o impedia de ver a realidade que se desenrolava bem diante de seus olhos. É o Quincy Quays. E estava prestes a aprender da maneira mais difícil que as aparências podem ser terrivelmente enganosas. Marcos ignorou a ironia de Ricardo, sua mente focada em sua missão. Sua carreira dependia de obter aquela assinatura. Seus olhos continuaram a varrer o ambiente, passando pelos ternos caros, até que pousaram na figura quieta de Dom Ernesto. Um brilho de reconhecimento misturado com confusão surgiu em seu rosto. Poderia ser? A descrição batia com a idade, mas as roupas estavam completamente erradas. O homem que ele procurava era uma lenda dentro da corporação, o fundador, uma figura quase mítica. E aquele senhor parecia tão simples. Marcos hesitou. Aproximar-se e estar errado seria embaraçoso. Mas não se aproximar e deixar o diretor ir embora seria um desastre profissional. Ele respirou fundo, tomou uma decisão e começou a caminhar na direção de Dom Ernesto, ignorando completamente a presença de Ricardo, que observava a cena com uma irritação crescente. O que aquele assistente insignificante pensava que estava fazendo, desafiando a ordem natural das coisas naquele saguão? A tensão era palpável. Senhor, Vargas, é o senhor? A voz de Marcos saiu hesitante, quase um sussurro. Ele parou a uma distância respeitosa, os olhos buscando confirmação. Ricardo não conseguiu conter uma gargalhada curta e alta. A situação, para ele, era o cúmulo do absurdo. Ele se aproximou dos dois, a postura exalando superioridade. Vargas, rapaz, você deve estar enganado, ele disse, apontando para Dom Ernesto com desdém. Este senhor aqui estava apenas pedindo informações sobre contas para pessoas de baixa renda. Acho que o diretor que você procura não frequentaria este tipo de serviço. A humilhação continuava, agora diante de uma nova testemunha. Ricardo estava se divertindo, sentindo-se poderoso ao diminuir aquele homem. Ele estava tão focado em sua demonstração de poder que não percebeu a palidez no rosto de Marcos, nem a forma como o assistente parecia encolher sob o peso daquela terrível gafe em potencial. O ar ficou pesado, denso de expectativa. A resposta de Dom Ernesto definiria o destino de todos ali. Dom Ernesto virou-se lentamente, o rosto uma máscara de serenidade. Seus olhos, que antes estavam baixos, agora encaravam o jovem assistente com uma clareza impressionante. Ele ofereceu um simples aceno de cabeça. Sim, sou eu, respondeu a voz firme e clara, cortando o murmúrio do ambiente. A confirmação foi tão direta que o tempo pareceu parar. Ricardo, no entanto, se recusava a acreditar. Ele soltou outra risada, desta vez mais forçada. Você? Um Vargas da diretoria? Por favor, ele zombou, virando-se para os outros funcionários. Deve ser uma coincidência de nomes. Não vamos mais atrapalhar o seu trabalho, rapaz. Pode procurar seu diretor em outro lugar. Ele tentava desesperadamente retomar o controle da narrativa, pintar Dom Ernesto como um impostor. Mas suas palavras, antes tão afiadas, agora soavam vazias. Havia algo na postura de Dom Ernesto que desmentia tudo, uma autoridade inata que não precisava de ternos caros para se manifestar. O jogo de poder estava mudando de mãos. Marcos ignorou completamente as palavras de Ricardo. No instante em que Dom Ernesto confirmou sua identidade, um alívio imenso inundou seu ser. Ele deu um passo à frente, curvando a cabeça em um gesto de profundo respeito, um ato que chocou todos os presentes. Senhor Vargas, que alívio encontrá-lo, disse ele a voz cheia de deferência. Precisamos da sua assinatura nisto. É o protocolo de expansão para as filiais do Norte. A reunião não pode começar sem a sua aprovação. Ele estendeu a pasta de couro abrindo-a em um documento complexo. A cena era surreal. O gerente em seu pedestal sendo completamente ignorado. E o homem simples,
que minutos antes era motivo de chacota, sendo tratado com a máxima reverência. Os funcionários se entreolharam, a confusão e o medo estampados em seus rostos. As risadas haviam morrido, substituídas por um silêncio perplexo. O chão de mármore refletia uma nova realidade, uma em que as aparências haviam se provado e enganosas. A confusão de Ricardo rapidamente se transformou em irritação. Sua autoridade estava sendo desafiada. Que brincadeira é essa? Ele rosnou, interpondo-se entre Marcos e Dom Ernesto. Eu sou o gerente desta agência, e eu digo que este homem não tem autoridade para assinar nada. Retire este documento daqui, ou chamarei a segurança. Sua voz era dura, mas havia uma nota de pânico por baixo da bravata. Ignorando a explosão, Dom Ernesto calmamente enfiou a mão no bolso interno de seu paletó gasto. O que saiu de dentro daquele bolso fez o gerente prender a respiração. Não era uma caneta barata. Era uma antiga e elegante asterisco pluma purupuru de tinta permanente. O corpo do objeto era de madeira escura e nobre, polida pelo tempo. A pena era de ouro maciço, e na tampa, gravado de forma discreta, mas inconfundível, estava o logo original do banco. Um emblema que não era usado há mais de 40 anos, conhecido apenas pelos membros mais antigos do Conselho. Era um símbolo de poder verdadeiro. Sem dizer uma palavra, Dom Ernesto pegou o documento. Ele apoiou a pasta em um balcão, destampou o objeto com um gesto preciso e assinou seu nome na linha pontilhada. A caligrafia era impecável, fluida e elegante. A assinatura, Ernesto Vargas, era forte e decidida, a marca de um homem acostumado a tomar decisões de grande peso. Marcos observou, aliviado. Ricardo, por outro lado, olhava fixamente para a assinatura. Uma sensação de náusea começou a subir por sua garganta. O que é isso? Ele pensou, a mente girando. É uma farsa. A realidade estava se tornando difícil de negar, mas sua arrogância o impedia de aceitá-la. Ele ainda se agarrava à crença de que tudo era um engano. A simples possibilidade de que ele tivesse humilhado publicamente alguém da mais alta importância era aterrorizante demais para ser contemplada. O silêncio no banco era absoluto, quebrado apenas pelo som suave da pena deslizando sobre o papel. Após assinar, Dom Ernesto tampou o instrumento e o guardou. Ele egou a pasta de volta para Marcos. Em seguida, pela primeira vez, ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos do gerente Ricardo. Seu olhar não continha raiva nem triunfo. Havia apenas uma calma profunda e uma firmeza inabalável, temperada por uma ponta de decepção. Era o olhar de um homem que conhecia seu próprio valor. O silêncio no saguão era tão profundo que se podia ouvir o zumbido das lâmpadas. Os funcionários, que antes riam, agora estavam congelados. Os clientes observavam com curiosidade. A dinâmica de poder havia se invertido completamente. A autoridade de Ricardo, construída sobre uma base frágil de intimidação, estava se desintegrando diante de todos, e não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. Sua pequena tirania estava chegando ao fim, e ele podia sentir isso. Ricardo sentiu o pânico apertar seu peito, mas seu orgulho ferido o impedia de recuar. Isso não prova nada, ele declarou, a voz trêmula. Qualquer um pode ter uma caneta velha e falsificar uma assinate. Ura! Isso é fraude! Peço que o senhor se retire imediatamente. Está causando um transtorno para os nossos verdadeiros clientes. Ele gesticulou para a porta, tentando usar um tom de comando, mas soando mais como uma súplica desesperada. Ele estava jogando sua última cartada, apostando tudo na negação, na esperança de que pudesse intimidar a realidade a se curvar à sua vontade. Para ele, admitir o erro seria o fim. Ele preferia acreditar que Dom Ernesto era um golpista a aceitar a terrível verdade. Mas suas palavras não convenceram ninguém. A cada segundo que passava, o buraco que ele cavara para si mesmo ficava mais fundo. Dom Ernesto não se moveu. Ele inclinou a cabeça, um brilho de decepção em seus olhos. Sua voz, quando falou, era baixa, mas cada palavra ressoava pelo saguão. Um transtorno? Pensei que este banco, em seus princípios fundadores, valorizasse todos os clientes por igual. A pergunta simples expôs a hipocrisia da atitude de Ricardo.
Os valores que o banco proclamava em as campanhas de marketing eram apenas palavras vazias nas mãos daquele gerente. Dom Ernesto não precisava gritar. Sua calma era uma arma muito mais poderosa. Ele estava expondo a ferida, mostrando a todos a podridão que se escondia sob a superfície brilhante. A pergunta ficou pairando no ar, sem resposta, porque não havia resposta que pudesse justificar o comportamento de Ricardo. O gerente sentiu o rosto esquentar, um rubor de vergonha e fúria subindo por seu pescoço. Ele havia sido encurralado, não por uma ameaça, mas pela simples e inatacável verdade. Sentindo-se acuado, Ricardo tomou uma decisão desesperada. Virou-se para Clara. Clara, ele disse em tom baixo e ameaçador, não registre nenhuma queixa deste, senhor. O assunto está encerrado. Foi um mal-entendido, está claro? A ordem era uma tentativa clara de encobrir sua conduta. Ele usava sua posição para intimidar uma subordinada a ser cúmplice. Mas gerente, Clara começou a protestar, a voz fraca. Ricardo lançou-lhe um sua incoupompier druiligade via de ubum muinte. Olhar frio, que prometia consequências severas. A mensagem foi recebida. Clara baixou a cabeça, os ombros caídos em derrota. Sim, senhor. Entendido, ela sussurrou, a voz embargada. A pequena chama de coragem dentro dela havia sido extinta pelo medo. Ricardo deu um aceno satisfeito, acreditando ter contido a situação, sem perceber que cada ação sua apenas o afundava mais. Ele estava selando seu próprio destino com cada ato de covardia. Dom Ernesto observou a troca silenciosa. Ele viu a ordem velada, a ameaça no olhar de Ricardo e o medo que esmagou a resistência de Clara. Naquele instante, compreendeu que o problema ali era muito mais profundo. Ricardo havia criado uma cultura de medo, um ambiente de trabalho tóxico. Isso é mais profundo do que apenas grosseria, ele pensou, a decepção se misturando com uma nova determinação. É um sistema de medo. E isso, eu não posso permitir que continue. A questão não era mais sobre sua honra pessoal, era sobre a alma da instituição que ele ajudou a construir. O desrespeito a ele era apenas um sintoma de uma doença que corroía o banco por dentro, uma doença chamada arrogância e abuso de poder. E ele, como líder, tinha a responsabilidade de curá-la. Sua visita àquela agência havia se transformado em uma inspeção não oficial, revelando falhas que nenhum relatório jamais poderia mostrar. Percebendo a tensão indesejada, Ricardo decidiu isolar Dom Ernesto. Forçou um sorriso tenso. Senhor, por favor, poderia me acompanhar? Gostaria de esclarecer este mal-entendido em um local mais reservado, disse ele, gesticulando para um corredor lateral. Em particular, ele acreditava que poderia intimidar o velho. Dom Ernesto concordou com um aceno. Assim que a porta se fechou, a máscara de profissionalismo de Ricardo caiu. Ele se virou bruscamente, o rosto contorcido de raiva. Olha aqui, ele sibilou, a voz carregada de veneno. Eu não sei qual é o seu jogo, mas ele não vai funcionar. Este é um banco de prestígio, não temos tempo para espetáculos ou para pessoas que tentam se aproveitar com histórias fantasiosas e canetas falsificadas. A agressão era sua última linha de defesa, a única ferramenta que ele conhecia para tentar reafirmar seu domínio perdido. Mas a calma de seu oponente o desarmava. Dom Ernesto permaneceu calmo, sua serenidade uma rocha contra a fúria de Ricardo. Não o estou fazendo nenhum jogo, senhor gerente, respondeu ele, a voz equilibrada. Apenas vim a esta agência resolver um assunto pessoal. A simplicidade da resposta era um golpe. Um assunto pessoal? Ricardo zombou, o desprezo gotejando de cada palavra. Ele deu um passo mais perto, invadindo o espaço de Dom Ernesto. Pessoas como o senhor não têm assuntos pessoais neste nível. O senhor não está à altura desta instituição. Olhe para si mesmo. Suas roupas, suas mãos, você não pertence a este lugar. Você é uma vergonha para a nossa clientela. Esta foi a humilhação íntima, as palavras ditas longe dos ouvidos do público, destinadas a ferir profundamente, a atacar a própria identidade de Dom Ernesto. Ele estava descarregando toda a sua frustração e medo naquele homem, algo estava prestes a romper. Aquele insulto final, tão pessoal e vil, pairava no ar do corredor. Pela primeira vez,
Dom Ernesto ergueu os olhos e os fixou nos de Ricardo. A serenidade ainda estava lá, mas agora, nas profundezas daquelas íris calmas, havia um brilho de aço, a chama de um líder despertada. Era o olhar de um fundador encarando a corrupção de sua própria criação. Ele não disse nada. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente e condenador do que qualquer resposta. Nesse silêncio, Ricardo pôde ouvir o eco de suas próprias palavras cruéis, e pela primeira vez, uma semente de dúvida genuína e aterrorizante começou a brotar em sua mente. Ele esperava submissão ou raiva. O que recebeu foi um julgamento silencioso e poderoso que o fez sentir-se pequeno, vulgar e desesperadamente exposto. O poder que ele pensava ter estava se revelando uma ilusão. Aquele olhar inabalável desarmou Ricardo. Tentando desesperadamente recuperar o controle, ele recorreu a uma ameaça. Eu exijo que o senhor saia discretamente. Agora, ele disse, a voz mais baixa. Vá embora e não volte. É para o seu próprio bem. A ameaça era patética, um último blefe. Para o meu próprio bem? A voz de Dom Ernesto soou suavemente, mas a pergunta carregava o peso de uma bigorna. Ou para o bem do senhor gerente Ricardo? A pergunta foi uma virada de jogo definitiva. Com essa simples frase, Dom Ernesto despiu Ricardo de sua falsa autoridade e o forçou a confrontar a realidade de sua posição precária. O gerente ficou sem palavras. O sangue drenou de seu rosto, deixando-o pálido. Ele percebeu, tarde demais, que havia subestimado aquele homem de uma forma catastrófica. Teria ele percebido, finalmente, a magnitude de seu erro? Antes que Ricardo pudesse gaguejar uma resposta, Clara apareceu na extremidade do corredor. Seu rosto estava pálido como cera, os olhos arregalados de pânico. Ela segurava o telefone sem fio do balcão com as mãos trêmulas. Gerente Ricardo, ela chamou a voz esganiçada. Há uma chamada urgente da matriz para o senhor. É do gabinete da presidência. Eles estão perguntando sobre a visita surpresa do presidente do conselho diretor. Eles disseram que o nome dele é Dom Ernesto Vargas. Cada palavra caiu como uma martelada no silêncio do corredor. Cada sílaba um prego no caixão da carreira de Ricardo. A peça que faltava no quebra-cabeça finalmente se encaixou com uma clareza terrível. Ele não havia apenas insultado um cliente. Ele havia insultado o dono de todo o banco. Essa história te comove? Deixe seu like e se inscreva. Continuamos. A confissão de Ricardo, um fio de voz rouca, era total e incondicional. Pela primeira vez, ele não tinha defesas, nenhuma desculpa, apenas a vergonha de seu caráter exposto. Dom Ernesto o observou desmoronar, não com satisfação, mas com uma tristeza solene. Vamos voltar para o banco, disse ele finalmente, o tom agora neutro, profissional. As consequências estavam a caminho. A curta caminhada de volta foi uma procissão de vergonha. Os funcionários, que já sabiam de tudo, olhavam para ele com medo e desprezo. Ao entrarem no escritório de vidro de Ricardo, Dom Ernesto fechou a porta. Uma bela vista, comentou ele, olhando a cidade. Daqui de cima é fácil se sentir acima de tudo, não é? A metáfora era precisa. Eu não vou demiti-lo hoje. Seria fácil demais, disse ele. Amanhã, às 9 da manhã, haverá uma reunião de emergência com toda a diretoria. E o senhor estará lá. O pânico envolveu o coração de Ricardo. Quero que o senhor mesmo apresente seus resultados. E depois, quero que se conte, em detalhes, a sua filosofia de atendimento ao cliente. Quero que narre exatamente o que aconteceu hoje, diante de todos. Isso não é uma demissão, é uma execução pública, pensou Ricardo. Dom Ernesto saiu deixando Ricardo sozinho em sua prisão de vidro, o silêncio opressor quebrado apenas pela batida frenética de seu coração. Ele era um homem condenado. Enquanto isso, a notícia do incidente se espalhava pelos canais de comunicação do banco como um incêndio. Começou com os funcionários da agência. Você não vai acreditar. Ricardo humilhou um velho que parecia um faxineiro e era Dom Ernesto Vargas disfarçado. Em poucas horas, todos, dos caixas em agências remotas aos analistas na matriz, sabiam. O nome de Ricardo, antes sinônimo de poder, tornou-se piada. Memes com sua foto e a frase "não estou à altura" circulavam em grupos de mensagens.
A cultura de medo que ele havia cultivado se voltou contra ele com uma força brutal. Ninguém o defendia. Ninguém sentia pena. Sua reputação, construída sobre intimidação, foi aniquilada em uma única tarde. Ele estava completamente isolado, um pária em seu próprio reino. O mais forte está por vir. Fique até o final. A sala de juntas era um santuário do poder. Uma longa mesa de mogno polido dominava o centro. Nas paredes, retratos a óleo dos fundadores olhavam com severidade. O ar era pesado com o cheiro de couro, café e tensão. Os diretores já estavam sentados, sussurrando entre si. Cada um era um titã financeiro, mas hoje, havia uma eletricidade no ar. A reunião de emergência havia sido convocada com um aviso mínimo, e o motivo era um mistério. Todos os olhares se voltavam para a cadeira vazia na cabeceira, esperando a chegada daquele que os havia reunido. O que poderia ser tão urgente a ponto de interromper suas agendas meticulosamente planejadas? A curiosidade e a apreensão eram quase palpáveis naquele ambiente normalmente tão controlado, um sinal de que algo significativo estava prestes a acontecer. A calmaria antes da tempestade era quase insuportável para todos os presentes. Ricardo entrou na sala sentindo como se estivesse caminhando para sua própria execução. Suas mãos estavam úmidas e frias. Seu coração batia descontroladamente. Ele tentou projetar calma, forçando um sorriso que se sentia como uma máscara de gesso em seu rosto pálido. Os olhares dos diretores o seguiram. Eles todos já sabem. Eles estão me julgando, pensou, a paranoia se misturando com a vergonha. Ele sentia o peso de seus olhares como se fossem pedras. Ele evitou o contato visual, focando em arrumar os papéis em sua pasta, um gesto inútil. Ele era um estranho naquele ninho, um plebeu levado à presença da realeza para ser julgado. A arrogância que o sustentara por tanto tempo havia se desfeito, deixando para trás apenas um medo cru e infantil. Ele nunca se sentira tão pequeno, tão exposto, tão completamente e irremediavelmente sozinho em toda a sua vida. A porta se abriu novamente, e o silêncio se aprofundou. Dom Ernesto Vargas entrou na sala, e a atmosfera mudou. Ele se movia com uma calma deliberada, que falava de uma autoridade que não precisava ser anunciada. Ele vestia um terno simples, mas de corte perfeito que ele conferia uma dignidade discreta. Cumprimentou cada diretor com um aceno, chamando alguns pelo primeiro nome. Ricardo observou, um nó se formando em sua garganta. A facilidade com que Dom Ernesto comandava respeito era algo que ele jamais alcançaria. Dom Ernesto não se sentou. Em vez disso, caminhou até a grande janela. Ficou ali por um momento, de costas para a sala. O silêncio era absoluto. Todos esperavam, e aquele momento de quietude era mais intimidador do que qualquer discurso. O palco estava montado para o ato final do drama, e Ricardo era o protagonista trágico prestes a enfrentar seu destino. Sua carreira estava por um fio, e ele sabia disso. Bom dia a todos, obrigado por virem, começou Dom Ernesto virando-se para o conselho. Sua voz era calma, mas preenchia a sala. Eu os convoquei porque um incidente recente me forçou a reavaliar não apenas nossos protocolos, mas a própria alma desta instituição. Um murmúrio percorreu a mesa, silenciado pelo olhar firme de Dom Ernesto. Ele olhou brevemente para Ricardo antes de se dirigir novamente ao grupo. Vamos começar com a pauta oficial. Senhor Almeida, por favor, apresente os resultados do último trimestre. Por um instante, Ricardo sentiu um alívio. Ele não vai falar sobre isso na frente de todos, pensou, agarrando-se a uma esperança desesperada. O diretor financeiro começou sua apresentação. Ricardo tentou se concentrar, mas sua mente estava em outro lugar. Era a calmaria antes da tempestade, a falsa resolução que apenas tornava a queda inevitável ainda mais aterrorizante. Ele estava sendo cozido em fogo lento, e todos na sala sabiam disso. A apresentação financeira se arrastou, cada slide uma tortura para Ricardo. Ele sentia o olhar de Dom Ernesto sobre ele. Era um olhar que via através de sua fachada. Sentia-se como um inseto sob um microscópio. A tensão na sala era palpável. Os outros diretores também sentiam. Eles faziam perguntas sobre os números, mas seus olhos continuavam se desviando para Ricardo, depois para Dom Ernesto, tentando decifrar o drama silencioso.
Eles eram predadores, sentindo o cheiro de sangue na água, esperando o momento do ataque. A carreira de Ricardo estava se desintegrando em tempo real, e ele era forçado a assistir, impotente. Por que ele está fazendo isso comigo? Ele se perguntava, um ressentimento amargo se misturando ao pânico. Ele não entendia que para Dom Ernesto, aquilo não era sobre vingança. Era sobre enviar uma mensagem para todos naquela sala. Uma mensagem sobre os valores que haviam sido esquecidos. Finalmente, a apresentação financeira terminou. Um silêncio pesado desceu sobre a sala. Este era o momento. Dom Ernesto juntou as mãos sobre a mesa. Obrigado, Almeida. Números impressionantes. Mas um banco não é feito apenas de números. É feito de pessoas, de confiança. Ele fez uma pausa. E é por isso que agora gostaria de passar a palavra ao gerente Ricardo. Ele teve uma experiência instrutiva ontem, que eu acredito que todos nós precisamos ouvir. Gerente, por favor, conte-nos sobre a sua filosofia de atendimento ao cliente. O holofote estava sobre Ricardo. Não havia para onde correr. Todos os olhos na sala estavam fixos nele, esperando. Sua boca ficou seca. Ele começou, a voz rouca. Ele engoliu em seco, tentando desesperadamente encontrar uma maneira de sair daquela armadilha mortal. Mas não havia saída. Ele estava completamente encurralado. Ricardo se levantou, as pernas trêmulas. Senhor presidente, diretores, ele começou, tentando manter a voz firme, aspas. Ontem tivemos um pequeno mal-entendido. Um cliente estava tendo dificuldades, e a situação ficou um pouco... Pensa. Eu estava apenas tentando seguir os protocolos de segurança. Ele mentia, distorcendo a verdade, pintando a si mesmo como um profissional diligente. Omitiu a zombaria, o desprezo. Foi uma falha de comunicação, nada mais, eu já pedi desculpas ao senhor em questão. Era uma performance fraca, e ele sabia. Suas palavras soavam vazias. Ele olhou para Dom Ernesto, esperando por alguma reação. Mas o rosto do presidente permaneceu impassível. Ele não estava comprando a história. Ninguém estava. A mentira de Ricardo pairava no ar, frágil e prestes a se despedaçar. A queda estava apenas começando, e seria longa e dolorosa. Um mal-entendido, repetiu Dom Ernesto a voz suave, mas com um fio de aço. Curioso, porque a minha memória do evento é um pouco diferente. Ele fez um sinal para seu assistente. Com um clique, a grande tela atrás de Dom Ernesto ganhou vida. Eram as imagens nítidas das câmeras de segurança do saguão. O vídeo começou a rodar, sem som. A sala inteira assistiu em silêncio. Eles viram Dom Ernesto, em suas roupas simples. Viram Ricardo se inclinando, o sorriso arrogante. Viram os outros funcionários rindo. Viram a humilhação em toda a sua crueza. Ricardo sentiu o sangue fugir de seu rosto. Era irrefutável. A filmagem o condenava. O vídeo não tem áudio, gerente, disse Dom Ernesto. Talvez o senhor possa nos narrar o que estava dizendo naquele momento. O que foi que o senhor disse que foi tão mal interpretado? A pergunta era uma faca, torcendo na ferida de sua mentira exposta. Ricardo gaguejou, incapaz de formar uma frase. Eu não me lembro das palavras exatas. Sua voz sumiu. Ele olhava para a tela, para sua própria imagem desprezível, e sentia uma onda de autoaversão. Dom Ernesto deixou o silêncio fazer o trabalho. Depois de um momento, ele falou novamente. Talvez tenhamos alguém que possa nos ajudar a lembrar. Ele ficou e fez outro sinal, e a porta se abriu. Clara, a recepcionista, entrou. Estava pálida e apavorada. Senhorita Clara, disse Dom Ernesto a voz gentil, por favor, não tenha medo. Apenas nos conte a verdade. Conte a este conselho o que aconteceu ontem, o que o gerente Ricardo disse. Clara olhou para Ricardo e viu uma súplica desesperada em seu rosto, uma ameaça silenciosa. Por um momento ela vacilou. Mas então, olhou para Dom Ernesto e viu a calma de um homem decente pedindo a verdade. E algo dentro dela mudou. Ele humilhou o senhor, disse Clara, a voz tremendo no início, mas ganhando força. Ele riu, ele fez todo mundo rir. Ele gritou para que todos na agência ouvissem, se tem saldo eu pago o dobro, tudo. A confissão de Clara caiu na sala como uma bomba.
Os diretores se entreolharam, chocados. A verdade, dita com a simplicidade de uma funcionária assustada, era 1000 vezes mais poderosa. E depois, continuou Clara, as lágrimas escorrendo, ele me ameaçou. Disse que e eu contasse a alguém, ele garantiria que eu nunca mais trabalhasse em nenhum banco. Ele disse que sabia que minha mãe estava doente. Ele usou isso contra mim. O horror na sala era palpável. A crueldade ia além da humilhação. Era chantagem. Ricardo desabou em sua cadeira, a última gota de força o abandonando. Ele estava acabado. Dom Ernesto então fez algo que silenciou a sala. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou a antiga e elegante asterisco puro-pluma puro de madeira escura. Ele a segurou no ar, a pena de ouro brilhando. Vejam este objeto, disse Dom Ernesto, a voz ressoando com história. Esta não é apenas uma caneta. Este foi o instrumento do meu pai, o fundador deste banco. Com ele assinou o documento de fundação. Naquele documento ele escreveu uma promessa. Uma promessa de que este banco serviria a todos, do industrial mais rico ao agricultor mais humilde, com o mesmo respeito. Ele pousou o objeto na mesa. Meu pai acreditava que a verdadeira riqueza de um banco não estava em seus cofres, mas na confiança de sua comunidade. Uma confiança que o senhor, gerente Ricardo, quebrou de forma irreparável. Ricardo olhou para o objeto, e finalmente, a enormidade de seu fracasso o atingiu com força total. Dom Ernesto pegou uma única folha de papel. Era uma carta de demissão. Ele destampou o antigo instrumento de escrita e, com a mesma caligrafia elegante, assinou seu nome. Em seguida, empurrou o papel pela mesa até que parou na frente de Ricardo. O senhor está demitido, com efeito imediato, disse ele, a voz calma, mas final. A segurança irá acompanhá-lo para fora do prédio. Não havia mais nada a ser dito. Ricardo olhou para a carta, para a assinatura feita com o símbolo da honra de seu fundador, e a realidade o atingiu. Ele não disse uma palavra. Apenas se levantou, o rosto uma máscara de choque, e caminhou em direção à porta como um autômato. 2 seguranças o encontraram no corredor. A porta se fechou atrás dele. A sala permaneceu em silêncio. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. Dom Ernesto levantou-se e olhou para os diretores. O que aconteceu hoje não foi apenas sobre um mau gerente. Foi um sintoma de uma doença que deixamos crescer. A arrogância. Hoje, cortamos o sintoma, mas a doença permanece. É nossa responsabilidade curá-la. Suas palavras eram um chamado à ação. A partir de hoje, vamos mudar. Vamos instituir um novo programa de treinamento, focado em empatia e respeito. Vamos criar um canal para que funcionários como a senhorita Clara possam denunciar abuso sem medo. E vamos lembrar todos os dias da promessa que meu pai fez. A promessa de que somos um banco para todas as pessoas. Um novo senso de propósito encheu a sala, substituindo a tensão por determinação. A verdadeira reconstrução do banco havia começado naquele exato momento. Uma última coisa, anunciou Dom Ernesto. A senhorita Clara demonstrou hoje uma integridade e coragem que representam o melhor desta instituição. Ela não será apenas protegida, ela será promovida. Ela irá liderar o novo comitê de ética e atendimento ao cliente. Quero que a coragem dela seja um exemplo. A decisão foi um choque positivo e revigorante. Era uma declaração poderosa, a de que os valores não eram apenas palavras vazias. A recompensa pela bravura seria imediata e visível. Os diretores se entreolharam e, um a um, começaram a aplaudir. A sala inteira estava de pé, em uma ovação não para a queda de Ricardo, mas para o renascimento de seu banco. Dom Ernesto aceitou os aplausos com um humilde aceno. A batalha havia sido vencida. O futuro brilhava com uma nova esperança. A notícia da demissão de Ricardo e da promoção de Clara se espalhou pelo banco com a velocidade de um raio. Nos andares de escritórios, nas agências, era o único assunto. As pessoas falavam com admiração sobre a coragem de Clara e a justiça de Dom Ernesto. A cultura de medo começou a se dissipar, substituída por alívio e otimismo. Funcionários que antes andavam de cabeça baixa agora sorriam nos corredores. A história se tornou uma lenda instantânea, um conto de advertência e inspiração. O antigo instrumento de escrita, antes uma relíquia,
tornou-se um símbolo potente da nova era do banco. Uma era de integridade e respeito. O poder havia retornado aos seus princípios fundamentais, renovando o orgulho dos funcionários na instituição que eles serviam com dedicação, e agora com um novo propósito. Enquanto isso, Ricardo era escoltado para fora do prédio pelos fundos. Ele caminhou pelas ruas da cidade, um homem sem rumo, o terno caro parecendo uma mortalha. O barulho da cidade, que antes era a trilha sonora de sua ambição, agora zombava dele. Ele não havia perdido apenas um emprego, ele havia perdido sua identidade. Pela primeira vez, estava sozinho com o homem que ele era, e não gostou do que viu. As palavras de Dom Ernesto ecoavam em sua mente. Nos quesitos de caráter e integridade, o senhor se mostrou muito, muito pequeno. A verdade daquelas palavras o queimava por dentro. Sua queda não foi apenas profissional, foi existencial. Ele teria que reconstruir sua vida do zero, mas primeiro teria que descobrir como reconstruir a si mesmo, longe do poder e da vaidade. 5 anos depois, o banco era irreconhecível em sua alma. Uma pesquisa revelou um aumento de 75% na satisfação dos clientes. A rotatividade de funcionários caiu para um mínimo histórico. A Fundação Vargas para a Educação e Dignidade já havia concedido mais de 1.000 bolsas de estudo. Ricardo, agora gerente de uma pequena cooperativa de crédito, foi eleito Cidadão do Ano por seu trabalho comunitário. Ele vivia uma vida simples, mas plena, e havia encontrado uma paz que nunca conheceu no auge de seu poder. Ele frequentemente contava sua própria história aos jovens, não como um conto de fracasso, mas como um testemunho do poder transformador da humildade. Ele era a prova viva de que a queda pode ser, na verdade, o começo de uma verdadeira ascensão. A lição havia sido aprendida. A mensagem final daquela jornada era clara e ressoava com a simplicidade da verdade. A humildade é a verdadeira riqueza, e o respeito é o melhor investimento. Numa tarde ensolarada, Dom Ernesto estava sentado em um banco de praça em frente à agência principal. Ele observava as pessoas entrando e saindo, recebidas com sorrisos genuínos. Clara saiu do prédio e se sentou ao lado dele. "Você acha que seu pai ficaria orgulhoso?" ela perguntou. Dom Ernesto olhou para o nome de seu pai na fachada do prédio e sorriu. "Eu acho que ele diria que finalmente voltamos para casa", respondeu ele. E naquela simples frase estava contida toda a saga de uma promessa perdida e reencontrada, a prova de que o verdadeiro valor de um legado não é o que se constrói, mas o que se preserva no coração. A reparação estava completa.